Bom dia. Hoje vamos falar sobre feminismo. O trabalho é composto por Gustavo Lirian, Bruna Siqueira, Eduardo Amazonas e Marcos Portela. Feminismo é odiado porque as mulheres são odiadas. Antifeminismo é uma expressão direta de misoginia e a defesa política do ódio às mulheres. O feminismo é um conjunto de ideologias políticas e sociais que tem como objetivo principal a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. O feminismo surgiu após a Revolução Francesa e que ganhou muita força na Inglaterra durante o período de indústrias com a popularização do feminismo. Chegou aos Estados Unidos, tornando um movimento conhecido em quase todo o O mundo. feminismo não é machismo. É importante pontuar que o feminismo não é o oposto do machismo, pois o machismo é uma construção social que promove e justifica atos de agressão e opressão contra as mulheres. A importância do feminismo. O feminismo prega a igualdade de gênero, prega uma sociedade onde mulheres e homens tenham de fato os mesmos direitos. Defende o direito das mulheres de poderem andar nas ruas sem ter que ouvir cantadas desagradáveis. Afinal, o corpo é delas, pertence somente a elas. Sendo a rua pública, defende que as mulheres possam ganhar o mesmo salário que os homens ao desempenhar a mesma função, entre outras reivindicações. O feminismo defaz a ideia inculta da sociedade patriarcal que as mulheres deveriam ser rivais entre si. O ano era de 1975. A ONU o declarou como o Ano Internacional da Mulher. Era o início da segunda fase do feminismo no Brasil, com uma agenda política e cultural que incluía direitos e comportamentos individuais. Do século XVIII para cá, a gente passa pelos romances, pela constituição do feminismo como movimento, pelas grandes conquistas, desde o voto até o direito à educação, que foi uma longa luta, o direito ao acesso à educação superior e ao trabalho. O direito ao voto foi, de fato, uma pequena porta de entrada, mas uma porta muitíssimo significativa para a discussão política. Porque se ela tem direito a voto, ela tem direito a discutir e a debater politicamente. Depois, a questão da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional é o maior instrumento de direito de propriedade do corpo que a mulher tem hoje, né? A gente mudou de posição, ao mesmo tempo a gente mantém-se nesses lugares. É isso, a gente conseguiu essa revolução educacional, a gente ocupou espaços, ainda assim nós temos subrepresentações em lugares de poderes e decisões. E quando as mulheres às vezes alcançam esses lugares, a participação delas no lugar do masculino, assumindo características masculinas, é muito grande também. Ou seja, então elas ficam isoladas. Às vezes, assim, inconsciente. Então, é difícil, porque não é porque uma pessoa é uma mulher, se ela está inserida numa sociedade machista, às vezes ela também incorpora esses signos. Contudo, apesar de todas as conquistas das mulheres e dos movimentos feministas, ainda se percebe resquício de nossa formação histórica machista. Primeira é a questão da liberdade. Como as mulheres hoje, elas não têm liberdade de escolher a roupa que querem usar. Bem próximo disso é o problema da propriedade. A mulher não tem o direito ao próprio corpo, né? A gente não. Antes de sair de casa, você pensa que parte do seu corpo está exposta ou não e que implicações isso tem socialmente. E decorrente dessas duas, tem uma terceira, que é o fato de que a mulher hoje está sujeita a crimes de gênero, ela é mais sujeita a ser vítima de crimes de gênero como estupro e como crime que tem sido a falta de discussão pública e de legalização do aborto, né, que leva muitas mulheres à morte, sobretudo mulheres pobres. Na questão da violência doméstica, que era escondida, o progresso foi visível. Hoje, embora não esteja resolvida, já que, segundo dados do IPEA, uma mulher morre a cada 1h30 no Brasil, essa questão é mais debatida. Realmente a violência não era uma questão. Ninguém falava nisso e a partir daí é que essa questão vai emergir cada vez mais. E a gente tem já em 2009, se não me engano, a Lei Maria da Penha, né? Claro que ela continua, mas é algo, como você bem lembrou, é algo que já provoca uma grande reação, né? Ao menos na maioria das mulheres.
Segundo a feminista integrante da Articulação de Mulheres, a discussão atual dos movimentos feministas se dá no âmbito das novas formas e dos novos conceitos da sociedade. A gente não tem o feminismo, a gente tem movimentos plurais feministas, o que não é ruim, aí pensa assim, se é tão repartida assim, porque nem elas se entendem, não. A gente tem pautas que são muito claras e que são, só que cada grupo faz ecoar algumas outras pautas para dar a pluralidade. Nós nos constituímos nas pluralidades e diversidades. Nas pluralidades por igualdade. São várias as reivindicações, porque a sociedade nos exige uma pauta enorme, desde autonomia do corpo, né, que é a coisa que sai mais na mídia, junto com a questão de combate à violência contra a mulher, então são dois tópicos muito falados, mas a reforma política também, uma reforma que inclua mulheres, que acabe com essa subrepresentatividade nos espaços de poder e decisão política, respeitabilidade quando são alcançados os cargos políticos. Esse mundo racional, iluminista, voltado para o conhecimento científico, tem sido feito, construído e pensado por homens para homens. A questão da marcha das vadias, por exemplo. Quando elas falam vadias, elas estão dizendo que a subversão desse sistema, na minha opinião, né, o que eu acho sobre isso, começa também pela linguagem. Quem começou a dizer que vadia era uma coisa pejorativa, porque ela é dona do próprio corpo. Ela é tão dona que ela até vende, se ela quiser. Entende? Então, quem começou a dizer que isso era uma coisa negativa, estigmatizada, blá, 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 tem a ver, quando ela usa vadia, agora ela quer desconstruir esse universo e dizer que a linguagem precisa ser modificada porque o pensamento vem à tona a partir da linguagem e a linguagem produz pensamento. E é só a partir da combinação dessas coisas que a gente torna práticas transformações, né? Bom dia, meu nome é Gustavo e eu vou aqui tentar relatar o que foi abordado nessa reportagem. Na reportagem, vários relatos mostram que o feminismo foi muito importante para que as mulheres ocupassem grandes cargos. Elas conquistaram voz políticas assumindo cargos públicos. Além de ser muito debatido na reportagem, o uso sobre o corpo da mulher, em que as entrevistadas deixam explícitos que o corpo pertence à mulher e não se caracteriza como propriedade. Na reportagem também há uma crítica na sociedade que vivemos, em que ela foi feita de homens para homens. O movimento feminista luta por igualdade de gênero e por isso ele é importantíssimo para a nossa sociedade.